Assim como muitos clássicos espirituais, o Tratado do Amor de Deus apresenta alguns desafios significativos para os leitores do nosso século. A visão sobre a humanidade de Francisco e sua antropologia são de fato do século XVII. Além de tudo isso, ele estava escrevendo em uma idade pré-científica, pré-iluminista, séculos antes do desenvolvimento da teoria da evolução ou das descobertas da psicologia moderna. E enquanto muitas de suas percepções sobre a natureza humana são permanentemente válidas, elas são muitas vezes expressas em linguagem que nos parece antiquadas ou até ingênuas. Mas talvez mais significativamente, sua ênfase na vontade parece não levar em conta essas realidades psicológicas que impactam e às vezes frustram a direção da vontade para o bem. De modo semelhante, o seu uso da Escritura reflete, como seria de esperar, uma visão pré-iluminista da Bíblia. Estudos modernos da Bíblia, incluindo uma abordagem crítica histórica, não começam a aparecer durante um século ou dois e não seriam aceitos pela Igreja Católica até o ano de 1943. Em vez disso, no tempo de Francisco de Sales, a Bíblia tendia a ser lida ou no sentido literal do texto, ou nos 4 sentidos medievais da Escritura: o literal, o alegórico, o moral ou o analógico. Curiosamente, Francisco de Sales é menos interessado em usar as Escrituras para apoiar o que ele está dizendo e muito mais interessado em usá-la para ilustrar o que ele realmente quer dizer. Assim, por exemplo, no livro 1, no capítulo 1, ele descreve a história do faraó, colocando José sobre todos os seus súditos, como uma forma de ilustrar o domínio da vontade sobre as outras faculdades da pessoa humana. Francisco também estava escrevendo num tempo em que os debates sobre a natureza da graça tinham estraçalhado a Igreja na Reforma Protestante e estavam ameaçando dividir a Igreja Católica novamente. O tratado, então, reflete o ensinamento do Concílio de Trento, que foi proclamado para combater erros nos reformadores, mas não resolveu uma série de outras questões. Sabemos que uma das grandes controvérsias dentro do catolicismo era o debate sobre o primado da graça e do livre-arbítrio. Quando convidado para aconselhar o Papa sobre como resolver a controvérsia, o conselho de Francisco de Sales, evidentemente, era deixar a questão para o debate teológico, enquanto pedia que os lados opostos tratassem uns aos outros com muito respeito. No livro 4 do tratado, no capítulo 7 e 8, Francisco de Sales ele reconhece as dificuldades que as pessoas de seu tempo experimentavam na tentativa de sondar os mistérios da graça. E ele avisa Teótimo a não permitir que sua mente seja levada pelo turbilhão louco dos debates e das controvérsias. Uma teologia da graça em geral mais satisfatória teria que esperar vários séculos
até que uma teologia mais profunda da Escritura estava disponível para apoiá-la. Enquanto Francisco certamente valoriza tanto o sacramento da Eucaristia como o sacramento da penitência, ele viveu vários séculos antes dos primeiros sinais do movimento litúrgico. Como resultado, seu conceito de crescimento espiritual, especialmente como considerado no tratado, parece menos sacramental do que poderíamos antecipar nos dias de hoje. Embora ele enfatiza missa e confissão, na introdução à vida devota, há relativamente pouca menção de uma ou de outra no Tratado do Amor de Deus. Admitindo-se que a prática frequente dos sacramentos é presumida e que Francisco focaliza muito mais na dinâmica interior do amor, poderíamos, mesmo assim, ainda ter a impressão de que os sacramentos não desempenham o papel central na vida de Teótimo, o que, na nossa teologia contemporânea, reconhece. Finalmente, precisamos ter em mente que o Tratado do Amor de Deus foi escrito menos de 100 anos depois do início da Reforma Protestante. Os anos seguintes foram ocupados por debates amargos, acusações e uma guerra aberta. Escrevendo em um tal ambiente, Francisco de Sales reflete as divisões da cristandade. Embora em sua vida ele foi reconhecido como excepcional no seu respeito aos protestantes, no entanto, Francisco não hesita em se referir a eles como hereges e considera os seus ensinamentos como sendo perigosos e contrários à verdade de Deus. Tendo dito tudo isso, é preciso então acrescentar que há muito de valor eterno no Tratado do Amor de Deus. A começar com o óbvio, as ideias de um santo bispo sobre a realidade do amor de Deus. Apesar das limitações que eu notei há poucos momentos atrás, a teologia de Francisco tende a ser mais contemporânea do que nós poderíamos esperar e imaginar. Tal como acontece na introdução à vida devota, assim também no tratado, Francisco de Sales pressupõe, sem dúvida, a possibilidade de uma pessoa que vive no mundo atingir, então, o cume da santidade. Basta dizer que a espiritualidade salesiana é uma espiritualidade para os leigos, é uma espiritualidade para as leigas, ou mais precisamente, uma espiritualidade que é acessível a todos os membros da Igreja, sejam eles ordenados, professos, leigos ou leigas. Além disso, as ideias básicas que Francisco oferece no tratado, especialmente aquelas encontradas nos livros 5 e também no livro 9, continuam a ser muito sólidas e úteis para os dias de hoje. Mesmo ao descrever as alturas da oração estática, Francisco permanece fundamentado na experiência da vida real dos cristãos. Francisco também se baseia em suas percepções sobre amizades humanas para descrever a relação que somos chamados a ter com Deus. E ao fazê-lo, ele também ajuda Teótimo a crescer em suas outras amizades. E assim, o desafio para o leitor de hoje
é lutar com o texto até que ele nos abençoe. E isso é realmente o objetivo deste nosso vídeo, o objetivo deste nosso estudo sobre o Tratado do Amor de Deus. Reconhecer os condicionamentos do tempo e não se prender a isso, e ao mesmo tempo reconhecer e valorizar o que é atemporal. E, se necessário, traduzi-lo em uma linguagem contemporânea, uma linguagem mais atualizada. Se fizermos isso, então o Tratado do Amor de Deus ajudará a nós e aos nossos irmãos e irmãs desta geração a crescer no amor de Deus, assim como Ele tem ajudado homens e mulheres ao longo dos últimos 400 anos.